Manuais técnicos de aeronaves. A gente vai considerar aqui sobre alguns manuais que a gente considera aí mais importantes. Existem vários manuais. Eu vou destacar aqui o AMM, SRM, IPC e o CMM. Para a gente falar sobre esses manuais em especial, cada um, nós vamos consultar, eu vou mostrar na prática como cada um desses manuais estão configurados e como a gente utiliza eles. Antes disso, a gente precisa considerar aqui o que todos eles têm em comum. Para isso a gente vai ver uma visão geral aqui, breve, e a gente vai considerar sobre eles têm em comum. Para isso a gente vai ver uma visão geral aqui, breve, e a gente vai considerar sobre ATA 100. Depois de considerar isso aqui, principalmente ATA 100, que é um conteúdo que a gente consegue, que a gente precisa para entender sobre manuais técnicos, a gente precisa entender esse padrão, o que é essa ATA 100, e a gente aplica tudo que a gente estudar aqui sobre a ATA 100 para qualquer um dos outros manuais. Por isso é importante a gente ter essa base, que é considerar sobre ATA 100. Eu queria comentar aqui, antes disso, sobre visão geral. Falando sobre visão geral, sobre manuais técnicos, eu gostaria de perguntar, por exemplo, por que estudar sobre manuais técnicos? Não existe nenhuma empresa de aviação homologada, uma empresa que trabalhe de uma forma legal, sem ter manuais técnicos e sem utilizar. Hoje, o mecânico, a nível de publicação técnica, não é só... O manual ele não deve ser somente editado, criado. O mecânico, quando ele trabalha na aeronave, ele tem que utilizar o manual técnico. Isso é uma obrigatoriedade. É uma questão legal na aviação mundial, estar com o manual técnico atualizado. Isso tudo em função da segurança. E claro, quando se segue a orientação do manual, a tarefa é executada corretamente. E quando não se segue, por exemplo, a maioria dos erros de manutenção hoje ocorrem em companhias aéreas, em empresas de manutenção, apenas pelo fato do mecânico não seguir o passo a passo do que deveria ter sido executado durante a manutenção. E aí vai acontecer erros que vão gerar ou retrabalho, ou, na maioria das partes, um retrabalho, e gerando custo aí para a empresa. Então isso envolve segurança. E também eu destaquei aqui algo muito importante, que seria mais pessoal, individual, independência profissional. O mecânico hoje que não tem condição de interpretar o manual técnico, ele vai depender de outras pessoas. Ele vai precisar estar recorrendo a outras pessoas para executar a tarefa dele. E ele vai estar limitado àquilo ali. Então, veja a importância hoje se o manual técnico ele é uma obrigatoriedade. Se o manual técnico ele envolve segurança, ele vai estar presente na manutenção. E o mecânico que não souber, não aprender a lidar com manuais técnicos, ele vai estar, sim, limitado. Tá bom? Então, por isso a importância da pessoa se desenvolver tecnicamente, da pessoa aprender. Existe algum pré-requisito? Sim, hoje, mecânico de manutenção, para ele utilizar um manual técnico, ele precisa, claro, ter um nível de bom, tá? A intermediário aí, digamos assim, de inglês técnico. Ele precisa desenvolver o inglês técnico e conhecimento técnico, porque tanto quanto a aeronave, conhecimento técnico sobre a aeronave que ele está trabalhando, quanto a conhecimento técnico sobre manuais. E é o que a gente vai ver aqui.
Então a gente vai abordar aqui esse conhecimento técnico sobre manuais. Isso vai acabar, claro, auxiliando um pouco aí no inglês técnico, mas vocês vão observar que toda a consulta que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar trabalhando com manuais técnicos originais dos fabricantes, e isso a gente vai encontrar e a gente vai ver que é tudo em inglês, tá? Inglês técnico. Então essa é a visão geral que eu queria passar para vocês. E começando mesmo falando sobre o assunto, vamos considerar aqui ATA 100, tá? O que seria? Não tem como a gente falar sobre publicações técnicas, aviação, dentro da aviação manuais técnicos, sem falar sobre ATA 100. ATA 100, esse padrão internacional criado, tá? Que recebeu um nome, porque ela foi criada pela... por isso leva o seu nome ATA, e 100 porque refere-se aí a publicações técnicas. Então, quando vocês ouvirem falar em ATA 100, vai estar muito, com certeza, relacionado a publicações técnicas e manuais técnicos, tá? É um padrão, é uma norma criada aí em 1956. E hoje é uma obrigatoriedade aí seguir esse padrão. Quem é que segue esse padrão? Então hoje, por exemplo, um fabricante, quando ele cria um manual técnico, quando ele cria quando ele está editando esse manual, ele tem uma aeronave, por exemplo, nova hoje, quando for criado esse manual, ele deverá seguir esse padrão para edição e criação desse manual. Qualquer fabricante, ele deve seguir esse padrão. É muito importante para nós entender esse padrão, porque dessa forma a gente entende a base, tá? A base da estrutura que é manuais técnicos. Então, para isso, dentro de ATA 100, a gente vai ver, a gente está analisando, né, o que é ATA 100. A gente vai ver estrutura, vou mostrar aqui a estrutura dos manuais técnicos. Eu vou mostrar um exemplo aqui de capítulo, tá? E vou falar depois sobre efetividade e conteúdo. Lembrando vocês que tudo que a gente vê aqui dentro dessa parte aqui de ATA 100, isso vai nos dar condição de considerar qualquer outro manual. Ou seja, como a gente vai ter uma base da estrutura de cada um desses manuais de ATA 100, a gente vai ter condição de considerar, ler qualquer um dos outros. Por quê? Porque todos os manuais eles seguem um padrão. Então, se a gente entender esse padrão, a gente consegue aplicar esse conhecimento para qualquer manual, para qualquer aeronave. Vamos lá então.